Meus irmãos, nós vamos estudar e estamos estudando uma lição que fala sobre avivamento. Bom lembrar vocês, e creio que todos já sabem disso, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós não vamos encontrar essa palavra avivamento, tá? Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar a palavra em si, avivamento, tá certo? Dentro do texto em que foi lido, de segundo as Crônicas, no capítulo 34, ao versículo 29 a 33, nós vamos encontrar algo que Deus faz, e Deus fez, para que o que nós chamamos de poder de Deus, o que nós chamamos de atitude divina, o que nós chamamos de manifestação do poder de Deus em nossa vida, e que traduzimos isso como avivamento nos nossos dias, é o que Deus fez na vida de Josias, deste homem, na qual ele escolheu para começar aqui um avivamento, o que nós entendemos por avivamento, tá? Lá no final da nossa lição, tem uma palavra que é muito interessante e eu quero enfatizar ela, que é o último do nosso ponto em que nós vamos estudar, vai falar sobre o formalismo, tá? A formalidade nos cultos, nas atividades, nas gestões, então na área social. Então tudo isto, lá no último ponto nós vamos ver e vamos falar sobre ele. E eu quero enfatizar isso no final da nossa lição, para que tenhamos uma compreensão de que tudo ao extremo, estamos sempre correndo um risco, e na verdade nós assembleanos vivemos este formalismo, em que a lição vai nos mostrar, vai nos ensinar, tá? Então vamos lá. Na nossa introdução, nosso primeiro tópico vai falar sobre panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, tá? Panoramas no avivamento no Antigo Testamento. Deixa eu lhe avisar outra coisa que já me passaram também, para a gente não esquecer. Os irmãos que estão aqui, que desejarem ser matriculados na nossa escola bíblica, vocês se dirigem depois, no final da aula, até o nosso balcão, da diaconia, coloca o seu nome no livro e você se torna matriculado, tá? Todo início de ano nós fazemos isso, matriculamos novas pessoas, e as que estão, renova a sua matrícula, tá? Então, você que deseja ser matriculado, passa ali no balcão da diaconia, e você será matriculado para este ano, tá certo? Por que isso, pastor? Porque existe uma organização e os nossos irmãos desejam saber, os irmãos que estão matriculados, até para compra de revistas, tá? E assim sucessivamente. Porque não adianta comprar 1000 revistas e a gente só ter 50 irmãos na escola bíblica, né? Vai sobrar 950 e é um prejuízo grande, tá? Então, essa questão de matricular é exatamente para isso, tá certo? Para uma organização, uma gestão da escola bíblica cristã. Então vamos lá. A nossa introdução, eu gosto de sempre ler tópico, tá? E a gente vai debater sobre ele. Bom também compreender o que nós estamos estudando, tá? E se alguém tiver uma pergunta, levanta a sua mão, a gente vai
tentar responder. Se a gente não conseguir, tá, responder sua pergunta hoje, no próximo domingo a gente tenta esclarecer e tenta dar a sua resposta, tá? Porque o professor também é aluno, tá certo? Então, nem tudo que você pergunta, o professor está aqui pronto para responder o que você tem, tá? Na sua pergunta. Amém? Vamos lá. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas, que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humildade e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Veja só, na nossa introdução está falando que todas as vezes que o povo errava, que Israel pecava, Deus sempre levantava alguém para ajudar o povo, tá? Para trazer o povo de volta ao lugar de origem, onde Deus queria que eles estivessem. Então, todas as vezes, Deus levantava alguém, seja homem, seja mulher, Deus levantava alguém de fé para orar pelo povo, e nós vamos ver já isso aqui, para orar pelo povo, e não para julgar o povo em si, mas orar por eles, se inclinar por eles, e este povo retornar ao lugar de origem, ou seja, Deus o trazia novamente, dava uma nova chance. Por isso que vocês lerem a palavra de Deus com um pouquinho de cuidado, vocês vão ver que por algumas vezes Moisés se colocou diante de Deus e eu vou chamar de contestou, ou seja, deu a cara diante de Deus, pedindo para que Deus não destruísse Israel. Tá? E por algumas vezes Deus não destruiu Israel por causa de Moisés. Tá? Então, sempre acontece. E nos dias de hoje também acontece isso, tá? A Bíblia diz que por causa da oração de um justo, Deus faz proezas, Deus abençoa, Deus cuida, Deus trata de alguém, tá? Se um justo se levantar diante de Deus, Deus vai fazer maravilhas em nosso meio, tá? Não precisa muito não, é apenas um justo, apenas um, ok? Então vamos lá. No primeiro tópico, o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, tá? Que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3:6. Diante desta visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa
enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Deixa eu ressaltar para os irmãos aqui, no início desse tópico, vai falar sobre José morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó. Na verdade aqui não seria de, seria do Faraó. Se colocarmos como de Faraó, nós vamos colocar como Faraó, o nome Faraó como nome pessoal, tá? E na verdade Faraó não tinha, certo, este nome, o nome deste Faraó tinha um nome pessoal, o nome dele próprio, tá? Então, quando se coloca de, trata-se de nome próprio. Na verdade, aqui seria do Faraó, porque todos que assumiam o reinado nesse período era chamado do Faraó, tá? Era chamado Faraó. Então, quando nós observamos este primeiro tópico, irmãos, e eu quero ressaltar algo aqui que o nosso comentarista deixou bem claro para nós, e ele fez questão de anunciar, mostrando que nesse período Deus levantara um homem, e este homem era Moisés. E quando Deus levantara Moisés para retirar o seu povo do Egito, isto vai tratar de alguns anos antes, tempos antes de Moisés. Nós vamos ver que Deus levantara outros homens para também dar esse chamado apoio ao povo de Israel. E Deus, depois da morte de Moisés, ou de José, logo vem Moisés. E Moisés aparece aqui como o libertador. Quando Moisés aparece como o libertador, Deus manda Moisés para o Egito, e chegando no Egito, Deus coloca Moisés à frente do faraó. E o interessante o faraó faz uma pergunta e ao mesmo tempo ele escarnece de Deus e ele diz: quem é Deus? Ou seja, quem é esse Deus para mandar no faraó? Quem é esse Deus que você serve, Moisés, para dar ordens ao faraó? Aí Deus, como vê a arrogância, a prepotência do faraó, Deus diz: vamos tratar de uma forma diferente. E o escritor aqui vai lançar para nós que Deus, para tratar com o faraó, utiliza-se de 10 pragas. Ou seja, cada praga que Deus utiliza, que Deus lança no Egito, tem um significado pagão, ou pagã. Cada praga que Deus lançava sobre Israel, ou sobre o Egito, existia uma referência pagã, um Deus por trás de tudo aquilo. E exatamente era deuses egípcios, na qual o povo do Egito buscava esse Deus e venerava a esse Deus. Por isso, Faraó
fala a Moisés e pergunta a Moisés quem é Deus para intervir. Quem é esse Deus que venha dar ordem a Faraó? E nessas 10 pragas, quando nós começamos a ver sobre elas e falar sobre elas, no livro do Êxodo, no capítulo de número 7, versículo 15, nós vamos iniciar essas pragas. E essas pragas, a primeira delas é transformar a água em sangue. O Deus Abis, Deus do Nilo, e o Deus Íris, também Deus do Nilo, era uma referência no Nilo que se passava no Egito. Aí Deus, para provar a Faraó que ele era Deus, Deus transforma a água do Nilo em sangue. Primeira praga que Deus prova a Faraó e mostra para ele que ele é Deus, e mostrando a Faraó aos poucos, para que Faraó entenda que Deus é Deus. Foi a pergunta que Faraó fez a Moisés. A segunda, Êxodo capítulo 8, versículo de número 1 a 15, você vai ver a praga das rãs, que tinha como a cabeça de uma rã a deusa Requete. Esta mulher, nomeada como deusa Requete, tinha o formato de a cabeça de uma rã. Então, Deus lança a praga das rãs. A terceira praga é a praga dos piolhos. Êxodo 8, versículo 18 a 19, que tem o Deus Sete. Deus Sete era o Deus dos piolhos. Ou seja, cada praga, se você for analisar, você vai ver que tem realmente uma referência a um Deus pagão daquela época. Tá? Em seguida, nós temos a praga das moscas. Capítulo 8, versículo de número 20 ao 32. O Deus Sol, o Deus Ra, ou o Deus Axite. Esses deuses também exerciam a função, naquela época, de deuses pagãos. Então, Deus lança a praga das moscas, naquele período, mostrando as divindades que existiam sobre aquele país, aquele império. Nós temos também a praga dos animais. A cabeça de uma vaca, por exemplo, que era o deus Actor. O deus Actor tinha o formato da cabeça de uma vaca. Tá? Temos também a praga da úlcera, deus Sequemete. Temos em Êxodo 7, versículo 22 a 25, a praga da saraiva, que tem o deus Nutes dos céus, Osíris, que era o deus da agricultura. Nós temos também a praga dos gafanhotos, que também era o deus Nutes e o deus Osíris, também deuses dos céus e da agricultura. Ou seja, cada praga, repito, tinha a sua referência como Deus e exatamente o que estava acontecendo. Ou seja, o Deus da agricultura, o Deus do sol, o Deus da água, todos eles. Ou seja, no Egito existia um Deus para todas as coisas. Apenas eles não conheciam o Deus de Moisés. É por isso que o faraó
fala para Moisés quem é esse Deus. Ou seja, eu não conheço esse Deus para me dar ordem. Eu não sei quem é esse Deus que você está me apresentando para me dar tal ordem como você está me dando de libertar o povo de Israel. Nós temos mais dois deuses. O Deus das trevas, Êxodo 10, capítulo 21, que é o Deus Ra, já falamos sobre ele, o Deus do sol, tá? O Deus que eles adoravam, era o Deus das trevas. E temos o último, que é a última praga, que é a praga dos primogênitos, que é a deusa Íris, protetora das crianças, e Raquete, Deus do nascimento, e Mine, deusa da reprodução. Tá? Então, nas 10 pragas, você vai observar essas referências de deuses pagãs. Quando isso acontece, Deus provoca o faraó e faz com que o faraó liberte o povo de Israel. E isso aqui, a libertação do povo de Israel, torna-se de início o chamado avivamento. O povo é liberto, a alegria voltou à casa do povo. Observe que quando Deus ordena ao anjo descer e matar todos os primogênitos, apenas aqueles que tivessem o sangue do cordeiro no umbral da porta, na sua porta, o anjo não entraria, o anjo da morte não entraria. Tá? Então, todos os judeus, entendedor e sabedor do Deus a quem ele servia, colocaram o sangue na porta, o sangue do cordeiro na porta. E quando o anjo da morte descia, o anjo passava, porque via o sangue do cordeiro na porta de cada um deles. Ou seja, quando o anjo entrava na casa dos egípcios e não tinha o sangue do cordeiro na porta, o anjo entrava e matava o primogênito que ali existia. Então, para o povo de Israel e para Moisés, aqui começa um avivamento. Aqui se inicia um avivamento para aquele povo. Um povo que estava buscando uma terra, um povo que estava buscando uma terra que mana leite e mel, o povo que estava buscando algo que eles não tinham. Eles tinham apenas cebola, pepino, alho no Egito. Era o que eles tinham para se alimentar. Tá? Mas Moisés chega com uma ideia ou com uma proposta diferente e diz: nós vamos para uma terra que emana leite e mel. Imagina aí, quem está comendo pepino, alguém dizer para ele ou falar para eles: nós vamos para uma terra, você vai deixar essa terra que você come pepino para você ir para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, o povo se alegrou, o povo bradou de alegria quando ouviram naquele momento o faraó determinar que eles saíssem daquela terra. Então, este aqui é o avivamento de Moisés, tá? O avivamento de Moisés nos tempos do Antigo Testamento. Vamos para tópico 1.2, o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo, rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado. Escute, Deus usou Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde e a apostasia e o desprezo pelo sagrado. Eu
Vou abrir só um parênteses aqui, tá? E fechá-lo rapidamente. Eu vou abrir aspas, tá? Porque são minhas palavras. Mas essa semana eu vi na televisão que existiu uma festa do profano e do sagrado. E alguém disse: o profano e o sagrado se unem nesse período. Ah? Isso na TV. Isso aconteceu na Bahia. E acontece todos os anos. Ah? Aí eles dizem que o profano e o sagrado se unem. Aí a Bíblia diz assim que trevas e luz não conseguem viver no mesmo ambiente. Se está trevas e você acende a luz, vai se tornar o quê? Luz. Então o profano e sagrado não pode, em hipótese alguma, andar junto. Tá? Fecho aspas. Vamos lá. Aí, o texto vai nos dizer: a apostasia, o desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli, em primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3, versículo 13, 14, 20 e 21. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Resultado: a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 22. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo 15. Observe comigo. Nesse período aqui, acontece algo trágico. Está os filhos de Eli em uma guerra contra os filisteus, e Eli está em casa. A nora de Eli chega para ele dar a notícia e contar o que aconteceu, a derrota dos israelitas e também a morte dos seus filhos. A Bíblia diz que Eli está sentado em uma cadeira, e por ele ser pesado, quando ele recebe a notícia, ele cai. Ou seja, alguns especialistas dizem que pode ter acontecido um infarto. Ele infartou pela notícia, e no seu infarto ele debruça ou cai de costa e quebra o pescoço e morre também. Só pela notícia dos dois filhos? Não. Eli sabia também que algo que simbolizava a presença de Deus foi retirada, foi tomada. E naquele momento Eli entende que a arca do Senhor foi tomada, foi retirada do meio do povo de Israel. Ele sofre este momento, morre, e a partir daí Samuel começa o seu sacerdote. E aí então, quando Samuel começa no seu sacerdote, na sua tomada em si, a Bíblia vai nos mostrar o que Samuel começa a fazer no meio do povo de Israel. Quando a arca de Deus foi tomada do meio do povo de Israel, foi retirada, nesse período do sacerdócio de Eli, a Bíblia vai dizer que 30.000 homens nesta guerra morreram. Guarda isso aí. 30.000 homens morrem
nessa guerra. E a arca é tomada. 1 Samuel capítulo 4, versículo 10, com essa tomada da arca e a morte de 30 mil homens, e a arca sendo o símbolo maior para Israel, a arca agora já não está mais no meio do povo de Israel. O que acontece com isso? A Bíblia vai dizer que a arca, ela ficou nas terras de Kiriat Jearim por alguns anos. Em Atos, no capítulo de número 13, versículo 21, o apóstolo vai nos mostrar, vai contar para nós, que naquele período em que a arca ficou presa em Kiriat Jearim, Atos capítulo de número 13, versículo de número 21, e depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Ou seja, por volta de 40 anos, a arca está em Kiriat Jearim. Por volta de 40 anos. Israel não tinha mais a arca, ou seja, a presença de Deus sobre as suas vidas. A arca foi tomada. A Bíblia diz que Saul reina 40 anos e Saul não vai buscar a arca. Saul reina sem a arca. Observe que a Bíblia vai nos contar que Deus é quem escolhe Saul. É Deus quem escolhe Saul, não é o povo. O povo pede um rei, mas quem escolhe o rei é Deus. Existem muitos pregadores aí cometendo uma gafe terrível, dizendo que Deus, que o povo quem escolheu Saul. O povo não escolheu Saul. O povo pede um rei e Deus escolhe Saul. Quando Deus escolhe Saul, Saul começa a reinar. E por um período de tempo que Saul começa a reinar, lá por volta de seus 20 anos, a Bíblia vai nos mostrar que Deus se arrepende de ter escolhido Saul. Aí Deus diz que não, Saul não é mais o rei de Israel. Para Deus, Saul não é mais o rei de Israel. E Deus já escolhe um outro homem como rei. Mas Saul ainda reina 40 anos em Israel, sem a presença de Deus. Saul não vai buscar a arca. Saul deixa a arca em Kiriat Jearim. 40 anos. Em Samuel, no capítulo 7, o povo pede um rei. Samuel 10, Deus escolhe Saul como rei. Samuel 16, Deus vai ungir um rei, e não é Saul. Samuel capítulo 16, Deus vai ungir a Davi como rei. 1 Samuel capítulo 16. A partir daí, as coisas para o povo de Israel vai começar a mudar. A partir daí, quando Deus pede a Samuel para ir à casa de Jessé e ungir Davi como rei, Davi chega na casa de Jessé, olha os filhos de Jessé. Depois que olha todos os filhos de Jessé, e Deus fala ao seu coração, porque se fosse pelo desejo de Samuel, Samuel teria escolhido uns que estavam à sua presença, porque eram homens robustos, homens que se enquadravam no exército de Israel. Aí Deus diz: Samuel, não é pela aparência,
Não olhe a aparência, Samuel. Aí Samuel diz: e agora, Senhor? Aí o Senhor diz: pergunta a ele se tem mais alguém nessa casa. Aí Samuel pergunta a Jessé: existe mais algum mancebo nessa casa? Aí Jessé diz: existe o menor. Onde ele está? Cuidando das minhas ovelhas. Manda-o chamar, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Olha que coisa linda que Deus faz. Davi era desonrado. Davi vivia no campo cuidando das pequenas ovelhas do pai, pequenos rebanhos. Mas a partir daquele momento Deus começa a honrar a Davi. E diz: nós não nos assentaremos, nós não comeremos desse almoço que foi preparado enquanto esse menor não chegar aqui. Ou seja, toda a família de Jessé teve que esperar Davi chegar. Isso significa dizer que, pela lógica, eles não estavam nem aí para Davi. Eles comiam e o que sobrava, ou seja, o restinho da panela que sobrava, quando Davi chegasse, Davi fosse lá e comesse. Mas Deus honra Davi a partir daquele momento. Aí a Bíblia diz que naquele dia em diante o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se apoderou de Davi. Ei, escuta isso. O Espírito Santo se apoderou de Davi. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não descia e ficava. Ele descia, fazia o que tinha de fazer e subia. Mas em Davi foi diferente. O Espírito se apoderou dele. E a Bíblia diz: e não saiu mais. Olha o início do avivamento. O Espírito se apodera. O Espírito desce. Aí o que acontece? Davi é ungido rei. Segundo o livro de Samuel, no capítulo de número 6, versículo 1. Quando Davi é ungido rei, agora de Israel, depois da morte de Saul, Davi é ungido rei. E Davi sendo ungido rei, Davi agora toma 30.000 homens. Ei, escute, quantos homens morreram quando a arca foi tomada? 30.000, por isso eu disse a vocês, segura isso aí. Aí Davi pega o quê? 30.000 homens e leva para a guerra, para tomar a arca. E vai para a guerra. Vai para Quiriate Jearim para tomar a arca de lá. Só que, da mesma forma que os filisteus fizeram para tomar a arca, fizeram carros de bois e levaram a arca para Quiriate Jearim, também Davi fez da mesma forma. E Deus já havia falado lá no passado que ninguém poderia levar aquela arca a não ser com as mãos. E teriam pessoas escolhidas para isso. Aí Davi, para agradar a Deus, para tentar agradar a Deus do seu jeito, do seu modo, Davi constrói novos carros de bois e vai buscar a arca. E quando Davi coloca a arca em cima do carro de boi, a Bíblia diz que a roda quebra. E quando quebra, um homem coloca a mão para ajudar e morre. Davi fica chateado com isso. Porque um homem morreu porque queria ajudar. Mas Davi não percebeu que o princípio da ordem de Deus foi quebrada. Davi deixa a arca do Senhor na casa de Obed-edom e vai para Israel para tentar conversar com Deus e saber o que estava acontecendo e por que ele não poderia trazer a arca.
Aí a Bíblia diz que por 3 meses a arca estava na casa de Obed-edom, e alguém chega a Davi e diz: olha, Davi, desde o dia que a arca está na casa de Obed-edom, aquele homem não para de prosperar. As suas terras têm sido prósperas, a sua família tem sido próspera. Aí Davi olha e diz: vamos buscar a arca do Senhor. Só que dessa vez, da maneira certa, da forma certa. Aí Davi pega, eu não vou entrar nisso aqui para vocês, para mim não perder muito tempo nisso. Davi pega, vai para a casa de Obed-edom, da maneira correta, chama o povo, leva a arca e traz a presença de Deus para Israel. E quando ele traz a presença de Deus, que é a arca do Senhor, para Israel, a Bíblia diz que naquele dia o povo clamou em voz alta. O povo tinha a sede da presença de Deus. Ou seja, aqui nos tempos de Davi começa o avivamento, que nós chamamos de avivamento. Quando Davi chega com a arca, e a Bíblia diz que o mover do Espírito Santo foi tão grande que Davi se despiu e começa a dançar no meio do povo, de alegria, de gozo, de júbilo, no meio daquela multidão, da alegria em que o Espírito Santo estava fazendo naquele momento. Terceiro tópico do primeiro ponto: o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Segundo as Crônicas, capítulo 33, versículo de 1 a 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Primeiras Crônicas, capítulo 33, de 1 a 13. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do seu pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Segundo as Crônicas, capítulo 33, versículo 11 a 25. Diante deste momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagem de escultura e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Aqui eu não preciso nem ressaltar nada, né? Fazer nenhum complemento, porque observa-se o quanto Josias trabalhou e foi fiel ao Senhor para que tudo fosse realizado, para a obra do Senhor. Então, segundo tópico, que hora nós temos? 10h37. Vamos lá. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído,
Os muros da cidade estavam fendidos e as portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Com grande lamentação. O que aconteceu nesse período de Neemias? Neemias faz algo que muitos não conseguiram fazer. Neemias ora ao Senhor 4 meses seguidos. E Neemias vai diante do rei Artaxerxes. E o rei percebe no semblante de Neemias uma tristeza, seu semblante decaído. E o rei pergunta a Neemias: por que está decaído o teu semblante? Por que estás triste? Neemias conta a história do que estava acontecendo. E aí o rei diz: vai. Neemias pede ao rei para ir e pede madeira também para a reconstrução do muro. Neemias vai. Quando Neemias chega ao seu determinado lugar para reconstruir os muros, a Bíblia diz que Neemias encontra 3 camaradas que vão tirar a sua paciência. 3 pessoas naquele lugar. Aí Neemias começa a reconstrução do muro e esses camaradas, eles começam a, eu vou chamar de, no termo bem nordestino nosso, a atiçar a Neemias, a aborrecer a Neemias. E eles começam a querer tirar a concentração de Neemias daquilo que Neemias estava fazendo. E Neemias exatamente queria fazer algo para o Senhor. Por quê? Porque o povo vivia e estava vivendo esse período em que Neemias vai, depois do cativeiro da Babilônia. O povo passa 70 anos, permanece 70 anos disperso. Então Neemias queria ajudar o seu povo, ajudar. Neemias queria fazer com que eles viessem a ter o que eles tinham novamente, a sua vida, a sua convivência, o seu momento social. E com isso se levanta mais 2 homens de Deus em toda essa trajetória. E nessas reconstrução, se levanta mais 2 homens para ajudar a Neemias. Neemias faz a reconstrução dos muros. Tem 3 homens que tentam impedir e retirar a visão, o foco de Neemias. E esses 3 homens tentam reter Neemias no caminho, segurar Neemias pelo caminho. Sambalate é um dos que mais provoca Neemias. Neemias chega ao ponto em que eles preparam uma reunião e convida Neemias para ir para esta reunião, para retirar Neemias do foco. Neemias diz: olha, eu estou em uma obra e eu não posso deixar o meu foco para ir ter com vocês em uma reunião como essa que vocês querem. Ou seja, Neemias estava dizendo: eu estou fazendo uma obra, estou fazendo a obra do Senhor. A minha visão, o meu foco é esse. Eu não posso desviar o meu foco. Eu não tenho tempo a perder com essas reuniões. Porque Neemias já sabia que Sambalate e Gesem queria desviá-los do foco.
Era isso que eles queriam fazer. Aí Neemias diz para eles: eu não tenho tempo a perder. Estou fazendo uma grande obra. E eu não posso perder tempo. Então, faz a tua reunião, conversa o que vocês querem conversar, mas sem a minha presença, porque eu tenho um foco. E eu não posso desfocar. Eu tenho que cumprir o que eu vim fazer. Neemias começa a fazer dessa forma. Outros dois grandes homens que a Bíblia vai mostrar, Samuel, ou Daniel, capítulo de número 9. O próprio Daniel, que Deus levanta também para ajudar o povo de Israel. Depois Deus levanta Esdras, capítulo de 1, versículo de número 4. Deus desperta em Esdras. Se você for observar, Deus desperta em Esdras, e Esdras fala ao povo. E com isso, Ciro, o rei, é despertado com a fala. E aí, a Bíblia vai dizer que Ciro abre as portas. E se você observar, você vai ver que Ciro não era crente. Mas através de Ciro, Deus abre as portas. E Deus diz para Ciro: eu vou na tua frente. Eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. Olha que coisa linda. Porque um homem se coloca na brecha para fazer a vontade de Deus, mesmo que esse homem não seja crente. Ele poderia não ser crente, mas ele era temente ao Deus de Israel. Era um homem que tinha temor a Deus. Segundo ponto, o avivamento, o avivamento pelo ensino. O avivamento pelo ensino. Observem, no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de Deus de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Após anos de cativeiro, em terra estrangeira, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegrias e festas ali na praça principal, diante da porta das águas. Iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Pós-exílio. Neemias, como um bom intercessor, Neemias faz com que o povo aprenda a palavra. O povo aprenda a palavra. Neemias vai orar ao Senhor e interceder a Deus pelo povo. Quando Neemias vai interceder a Deus pelo povo, na oração de Neemias, se vocês observarem, Neemias intercede pelo povo e também Neemias se coloca no lugar do povo. Neemias estava em pecado? Não. O povo é quem tinha errado, o povo estava errando, mas Neemias se coloca no lugar do povo. Ou seja, a intercessão de Neemias, ou seja, quando Neemias intercede, ele ora como se o pecado também do povo fosse dele. Lembra de
Jó. A Bíblia diz que todos os dias Jó, ele intercedia a Deus pelos filhos. Quando seus filhos estavam dançando, curtindo, fazendo festa, a Bíblia diz que Jó levantava sacrifício e ia orar pelos seus filhos, pelos erros dos seus filhos. Ou seja, Jó se colocava no lugar dos seus filhos. Neemias aqui faz como um bom intercessor, ele ora pelo povo, o povo que está errôneo ou que erra. Neemias entra em oração, intercede pelo povo, e quando Neemias intercede pelo povo, Neemias se coloca no lugar do povo. Neemias faz isso como um bom intercessor, porque Neemias ensinava a palavra para o povo. É o que nós estamos fazendo hoje, pela manhã. É o que sai desse altar, é a palavra. A palavra de Deus. Eu vou já chegar onde eu iniciei, falando para vocês, e falar sobre o formalismo. E nós vamos ver a situação do nosso dia atual, que nós estamos vivendo atualmente, o chamado formalismo. Observe que quando Neemias usa desta confissão, Neemias confessa o pecado do povo como se o pecado fosse dele. É a confissão de pecados. O que nós precisamos compreender é que confissão de pecados é indispensável para um verdadeiro avivamento. Confissão de pecados é indispensável para um verdadeiro avivamento. Você quer ser avivado, ser reavivado? Comece intercedendo e não julgando o próximo, e intercedendo por ele como se o pecado dele fosse seu, como se o pecado da nossa nação fosse nosso. Porque a gente diz, vamos orar pelo Brasil, vamos fazer um clamor pelo Brasil. Aí a primeira coisa que a gente faz é, Senhor, perdoa os pecadores. Esse povo está pecando, esse povo de direita extrema, esse povo de esquerda extrema, está pecando. A gente está acusando o povo. O intercessor faz assim, ó, Senhor, perdoa o povo, e perdoa a mim também, que estou na mesma condição deles. Nos perdoa, perdoa a nossa nação. Eu estou na mesma condição, também sou brasileiro igual a eles. Não acusar, não apontar o pecado, mas confessar, interceder como se fosse nosso também. Mas pastor, eu não estou errando, eu não sou... Coloca-se no lugar e intercede como se você estivesse também na mesma condição. Foi isso que Neemias fez. O intercessor, irmãos, ele não faz oração de acusação. O intercessor não faz oração de acusação. Ele faz oração de confissão e não de acusação. Por isso nós devemos ter um cuidado, um zelo, quando nós estamos intercedendo por alguém que nós sabemos que aquela pessoa está no erro. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Nas nossas orações, não acusar, não apontar o nosso irmão, não apontar o pecado dele. A principal característica de um avivamento
não é a denúncia dos pecados, mas a confissão deles. Essa é a principal característica de um avivamento. Não é a denúncia dos pecados, mas é a confissão deles. Se nós quisermos avivamento, se nós desejamos avivamento, nós precisamos confessar os nossos pecados. Confessar. Observe que Neemias 8, capítulo 1, Neemias está mostrando ao povo. Quando Esdras, ele começa a ministrar, Esdras 7, capítulo de número 12, versículo 26, quando Esdras começa a ministrar a lei ao povo, após a reconstrução, o povo chora, o povo clama, o povo se arrepende. O povo está arrependido. Esdras capítulo 7, versículo de número 12 a 26. E Neemias 8, versículo 9 a 10. Quando Esdras começa a ministrar o livro da lei, Esdras começa a mostrar ao povo a verdade, Esdras começa a mostrar ao povo o que Deus pode fazer contra eles, o povo se arrepende, o povo chora, a nação inteira se arrepende. A nação inteira. Lembra de Jonas? Vê agora aqui na mente. Deus manda Jonas a Nínive e diz, Jonas vai até a Nínive e diz ao povo que se arrependa, senão vou destruir Nínive. Jonas pega o barco errado, vai embora para outro lugar, o peixe engole Jonas, leva na praia de Nínive e solta ele lá. Jonas não queria pregar a palavra, porque sabia que os ninivitas eram homens ruins, homens cruéis. Aí Jonas, mesmo assim, contra o seu querer, mas a favor do querer de Deus, Jonas prega a palavra em Nínive. E quando Jonas está pregando a palavra em Nínive, a Bíblia diz que o povo se arrepende. As crianças se arrependem. As crianças choram, o povo começa a chorar. O povo se arrepende de todo o seu pecado. E a Bíblia diz que Deus não destruiu Nínive. Por causa de quê? Do arrependimento. No momento da inauguração do templo, o brado de glorificação foi ouvido de longe, ou de longa distância. Neemias 12, 43. Na hora da inauguração do templo, a Bíblia vai dizer que o povo bradou, e o seu brado foi ouvido de longa distância, ou seja, o povo estava se arrependendo. O povo estava se arrependendo. Vamos encerrar? Tópico de número 3, o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus e decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 26. Veja o que marca essa orientação apostólica, não é o exibicionismo espiritual, ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes do culto. Aqui, a orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno, como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Cuidado com o formalismo, eu vou ler logo tudo. Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, método e rigoroso.
é o extremo oposto do mero emocionalismo ou exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações então sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Agora deixa eu lhe dizer. Primeiro aos Coríntios 14, 26, Paulo está falando de um povo, de uma cidade, Corinto. Observe que Paulo está falando especificamente para um povo. Paulo usa essa expressão diretamente para o povo de Corinto. Quando Paulo usa essa expressão, Paulo está dizendo ao povo que eles precisam ter o cuidado de não ser demasiadamente extremo no que é formal. Paulo está dizendo que no culto tem salmos, tem línguas, tem interpretações. E que dentro de todas estas, ou em todos estes conceitos, regras que existem dentro de uma instituição, dentro de um culto, na sua liturgia, Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele não pode ser, eu vou usar uma palavra bem pesada, manipulado, como muitos acham que pode manipular o Espírito Santo. Ou seja, nós assembleanos, eu digo nós assembleanos, utilizamos muito essa formalidade, o formalismo, o religioso. Nós assembleanos utilizamos muito isso nos cultos, nos nossos eventos. A formalidade. Já existe em nossas igrejas por aí, que quando alguém dá um glória mais alto, alguém já se vira e diz, misericórdia, te foi susto. Para que isso? Deus não é surdo. O formalismo, a religião, já está tomando de conta dos nossos templos. Esses dias eu observei aqui, e alguns dias já em alguns cultos, eu observo que o nosso pastor, quando ele está pregando, e ele quer que a igreja compreenda, entenda a palavra, mas ao mesmo tempo ele quer que a igreja participe daquela atmosfera que ele está sentindo, que ele está participando. E nós, como bons formalistas, nós, como bons religiosos, cruzamos os braços, escutamos a palavra do pastor e ficamos olhando para ele. E se o pastor não mandar levantar a mão ou dar um glória a Deus, a igreja não dá. A igreja aprendeu uma formalidade, me desculpa, não é pecado, mas a igreja aprendeu uma formalidade, aqui a nossa, estou falando da nossa, de só fazer assim, ó. Depois que o pastor termina de citar uma frase ou um versículo da Bíblia, aí a igreja vai. Não se ouve um glória,
Pastor, mas assim nós não estamos adorando? Estamos. Mas nós estamos fazendo com que isso se transforme um formalismo, uma religião, religiosidade em nosso meio. As glórias desaparecem e só as palmas tomam de conta do ambiente. Ah? Aí o pregador está aqui em cima, naquele nível que o Espírito Santo está dizendo assim: eu quero encher o povo, eu quero encher a igreja, mas o povo só faz assim, Josué, ó. Não abre a boca, é só palma, é só palma. Como é que eu vou encher esse povo? Aí quando um no meio da multidão começa a dar um glória bem alto, tem uma irmã aqui que dá um glória bem alto, né? Onde ela não está aqui na frente, ela está lá atrás, mas ela fala, oh glória! Aí o povo, gente, nós estamos nos tornando religiosos. A religião está impregnando dentro de nós e o formalismo. E estamos esquecendo de adorar a Deus. Eu não estou falando tudo ao extremo é ruim. Tem igreja por aí que na hora diz assim, terminou a pregação, agora vem um avivamento. Aí o povo pega as cadeiras, arrasta do canto, joga para o canto da igreja e diz, agora o negócio vai pegar. Toca os tambores. Aí o povo começa naquele forró pentecostal. Aí um sai, um bota uma cadeira no braço, outro sai. Olha, tudo ao extremo. É isso que o autor está dizendo aqui. Não seja extremista demais, não seja formalista demais. Para que isso? Mulher do meu lado quase acaba com o tímpano do meu ouvido. Misericórdia, de tanto glória a Deus. Se está incomodado, sai dali de perto dele, vai lá para outro lugar. Mas deixa o crente glorificar. Ou então cai na dele também, vai glorificando, que alguma coisa vai acontecer. Mas deixa, glorifica, exalta. Não é pecado levantar a mão, exaltar a Deus. Minha esposa sabe, nós viemos de uma igreja, e digo, da Assembleia de Deus, que eu faço parte da Assembleia aqui, apenas com outro ministério. Mas um local em que a gente não podia levantar a mão, nem se balançar um pouquinho, mas tinha que ser aquela coisa formal, ou mão no bolso, ou aqui, ou para sentido, né? Posição de sentido, e adorando a Deus. Gente, não podia levantar a mão, não podia aplaudir, não podia dar sabe? Repito, tudo que é extremo é ruim para nós. Não seja extremista no formalismo, na religião. Também não seja extremista no pentecostalismo, que você vai fazer coisa de menino mesmo. Não tem necessidade. Seja moderado. É o que o apóstolo está dizendo. Seja moderado. No culto tem salmos. Olha o que ele diz. No culto tem línguas, tem revelações. Tem ou não tem? Tem salmos, tem línguas, tem revelações, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Não é para apresentação, é para edificação. Eu já fui num culto em que estava lá, ele dizendo que estava no Pentecoste, e aquela coisa, e ele rodava e para lá e para cá, e aquela coisa toda, e um Pentecoste, daqui a pouco vem um irmão diácono com uma bandeja de água, e ele lá, só rodando, e eita glória, e rodando. Quando o irmão veio com uma bandeja de água, ele parou, pegou a bandeja, o copo de água, tomou e começou a rodar de novo. Eu digo, esse daí está na carne. Aí não é Espírito Santo. Foi lá no Maranhão mesmo. Gente, tudo que é extremo é ruim para nós. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue abençoando. Deixa eu lhe dar apenas
Duas questãozinhas aqui para você entender. Avivamento sempre vem de resposta ao arrependimento. Confissão de pecado e quebrantamento. Ó, avivamento sempre vem como resposta o arrependimento, confissão de pecados e quebrantamento. Se não houver esses três, não tem avivamento. Não vai existir avivamento. Se você quiser anotar, anota aí. Avivamento sempre vem como resposta o arrependimento, confissão de pecado e quebrantamento. Se não tiver os três, a consequência do avivamento é: quais as consequências para um avivamento? É retorno à oração, retorno à palavra de Deus, ao ambiente do culto e retorno da presença de Deus. Observe que no Antigo Testamento a arca necessitou ser levada para o meio do arraial, para o povo de Israel, a presença de Deus. Se não tiver presença de Deus, não tem avivamento. Pode existir outra coisa, mas não tem avivamento. Se não tiver oração no ambiente do culto, se não tiver palavra no ambiente do culto, e o mais necessário, se não tiver a presença de Deus, fuja daquela igreja e vá encontrar a presença de Deus em um lugar em que ela está, porque tem que ter presença. Deus abençoe em nome de Jesus.